Nunca
você consegue liberar e entregar a Deus aquilo que é de maior valor para você, reconhecendo que Ele é tudo na sua vida. Sua presença vale mais, muito mais, e não importa o preço do perfume derramado. Sua presença vale mais, não importa o preço do perfume derramado. Amém? Vamos lá para a nossa palavra de oferta. Se você quiser nos acompanhar, abre lá em Provérbios 3, 9 e o 10. Amém? Eu vou estar aqui lendo que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Uma palavra de Deus abençoada para você. Tudo aquilo que você pode ofertar, aquilo que você deve ofertar, faça conforme determinado aquilo que Deus ele coloca no seu coração, amém? Aqui na descrição do vídeo tem a nossa conta também, nossa conta bancária. Lá você pode fazer uma transferência, talvez um depósito. E eu creio que Deus ele tem feito muito na sua vida, Ele fará muito mais. Porque a palavra dele nos diz que Ele faz coisas maiores daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E nessa noite eu quero orar com você, amém? Feche seus olhos e ore comigo. Jesus, muito obrigada, Pai, por nos dar uma oportunidade maravilhosa como esta, Jesus. Ainda que as coisas estejam difíceis, nós cremos que Tu és o nosso Deus, Pai. E não há nada maior do que você. Não há, Jesus, doença, Jesus, não há vírus maior do que você, pois Tu és todo poderoso e nós depositamos toda a nossa confiança em Ti. Muito obrigado, Jesus, por nos dar uma oportunidade de Te ofertar, de Te dizimar. Muito obrigada também, Jesus, talvez porque nós não temos, mas ainda assim eu creio que você não tem deixado nos faltar nada. Jesus, nós Te louvamos, Pai, por ter sido fiel conosco, Jesus, e nós Te entregamos aquilo de melhor que é o nosso coração. Recebe, Jesus, a nossa vida, recebe cada oferta, Jesus, cada dízimo. Nós Te louvamos por tudo. Abençoa cada casa, cada família, cada pessoa que tem ouvido da Tua palavra. Nós declaramos prosperidade, nós declaramos muito mais na vida de cada um. Nós Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma palavra abençoada. Amém? Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui, vamos ministrar mais uma vez esta palavra no Tadel, dando sequência àquilo que falamos na semana passada. Eu quero compartilhar, porque na semana passada nós falamos sobre a importância da prática, da cultura, da implementação, do incentivo do Ministério Quíntuplo no Life. E vimos a importância, o valor, o impacto, o resultado positivo que aqueles ministérios, como do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, são muito importantes. Hoje nós vamos falar também sobre a questão de desenvolvendo pessoas, né, através do discipulado. O pastor Hebe tem falado aqui de uma forma muito clara e muito maravilhosa sobre discipulado, mas o discipulado são vários aspectos, vários níveis, várias formas, tudo isso é cumprimento do mandamento de Jesus. Quando Jesus está dizendo ir de fazer discípulo, ele está pensando em tudo isso.
Por isso que quando nós, na semana passada, falamos que o ministério quíntuplo, na prática, é fazer discípulos, nós estamos agora, então, dando um pouco mais de conteúdo para você pensar em fazer um discipulado com excelência. Primeiro, nós precisamos entender qual o propósito, né? Por que eu estou fazendo o discipulado? Por que eu estou praticando, obedecendo esse princípio? E praticamente é isso. O principal propósito, o principal foco, o foco principal do discipulado é o desenvolvimento de pessoas. Guarda essa frase. O foco principal do discipulado é o desenvolvimento de pessoas. Então, não é uma reunião que a gente faz, não é um encontro que a gente faz para inglês ver, para cumprir tabela, porque faz parte da nossa visão como igreja, não. Tem um propósito de desenvolver pessoas. A essência do discipulado é isso, desenvolvimento de pessoas. Então, o nosso discipulado, a prática do nosso discipulado tem que entregar como resultado pessoas melhores, pessoas mais maduras, pessoas transformadas, pessoas em franco desenvolvimento. Agora, o que fazer, então, no discipulado e como fazer esse discipulado para experimentar esse resultado do desenvolvimento das pessoas? Então, nós temos que aprender a usar todas as ferramentas bíblicas e pedagógicas que existem para a gente, então, obter esse resultado no discipulado. Quando nós aplicamos, quando nós vivemos os 5 ministérios, é uma ferramenta. Os 5 ministérios vão nos ajudar a obter um resultado no nosso discipulado, quando faz parte da cultura do Life Group. Agora nós vamos experimentar algumas outras coisas que na verdade são óticas, são princípios, são ferramentas, são áreas que nós queremos focar para desenvolver esse crescimento e essa maturidade na vida das pessoas. Então vamos lá. Como eu disse, o discipulado bíblico, ele vai ativar e atuar em 5 áreas principais da vida de uma pessoa. São 5 áreas que eu posso te garantir, se você focar como discipulador, você vai ver num prazo curto de tempo resultados extraordinários na vida dos seus discípulos. Então, aqui está o que eu chamo de as 5 áreas elementares do discipulado. Primeiro, você vai trabalhar, focar, concentrar, você vai intencionalmente trabalhar essa área. Identidade. Em um dos TADEs aqui, eu ministrei sobre o poder que há em você saber, conhecer quem é você. Hoje existe muita gente apanhando do diabo, muito crente apanhando do capeta, porque ele não tem na sua mente, no seu coração, a revelação clara, firme, da posição dele, quem ele é em Cristo Jesus. E essa é uma coisa chave e importante na família. Um filho entender o que ele é. E eu estou falando como pai, porque esses princípios eles aplicam não só na área espiritual, mas também na área familiar, biológica, os filhos biológicos. Você tem que trabalhar a identidade dos seus filhos, né? E o que é isso? É levar eles a uma compreensão, uma revelação, um entendimento de quem eles são, a importância que eles têm, o valor que eles têm, o direito que eles têm, a herança que lhe pertence. E eles podem ver o amor, né, nos olhos do seu pai, nos olhos da sua mãe,
e eles podem ter a certeza de ser chamado de meu filho, né? Por isso que abraçar os filhos e falar, você é meu campeão, você é um mais que vencedor, eu te amo, você é muito importante, vai gerando um conceito de identidade na vida das pessoas. Então, tudo isso leva os seus discípulos a entender, quando você fala, você tem que repetir. Eu lembro no início da minha vida cristã, como foi fundamental ouvir do meu discipulador, do pastor Timóteo, do pastor Ebe, eles reforçando para mim, você é a justiça de Deus, você é o amor de Deus, você é uma nova criatura, você já é mais que vencedor. E eles falavam, olha, decora esse versículo, porque a Bíblia está mostrando para você quem você é em Deus, em Cristo, nesse texto bíblico. E como aquilo era importante, porque quando eu era tentado para desacreditar em alguma coisa, lutar contra um pecado, achar que Deus não me amava, duvidar se eu era nascido de novo, tudo isso eu enfrentava com essas verdades de quem eu sou em Cristo, a minha identidade, né? Então, saber quem eles são em Cristo, e não somente quem eles são em Cristo, mas entender quem Cristo é neles. Isso é muito importante. Cristo é a minha sabedoria, a minha inteligência, Cristo é a minha redenção. Enfim, tudo isso é muito importante. Quem é a família espiritual deles? O que significa fazer parte da igreja, da família de Deus? O que isso representa? São verdades que nós temos que trabalhar no discipulado. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que falar no discipulado? O que é que eu ensino no discipulado? Não faço ideia. Gente, hoje você vai pegar aqui ideias que você vai ter, se você focar nesses cinco pilares, esses 5 elementos, você vai ver o quanto que vai ser poderoso o seu discipulado. Então, Efésios fala muito sobre isso, especialmente o capítulo 1. Eu gosto, né? Até quem assistiu aquele filme Mais que Vencedores, todo aquele filme foi desenvolvido praticamente em cima daquele texto de Efésios, falando da identidade, que eu posso, quem eu sou. E ali diz naquele texto várias coisas, como por exemplo, que Deus nos abençoou. Então nós somos pessoas abençoadas. Eu não sou amaldiçoado. Eu não sou uma pessoa amaldiçoada, eu sou uma pessoa abençoada. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Tudo isso é importante você saber na sua vida, você lembrar disso. Eu tenho falado para os meus filhos assim, olha, todo dia, uma coisa que você precisa é lembrar de algo que a Bíblia diz que você é, lembrar de algo que a Bíblia diz que você tem, lembrar de algo que a Bíblia diz que você pode. Anota isso, fica com uma dessas coisas na cabeça, escolhe, hoje eu vou pensar nisso aqui, hoje eu vou declarar isso. E quando você ajuda seus discípulos a lembrarem disso, eles se tornam poderosos. Outra coisa que aquele texto diz, que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ou seja, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Outra coisa que diz que nós nascemos de novo, estamos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz também que nós somos amados do Pai. Quantas vezes eu já encontrei pessoas falando, será que Deus me ama? Será que Deus não está com raiva de mim? Como se Deus estivesse toda hora assim, nos desprezando, achando que nós somos incapazes, uns crentes muito michuruca. E aí é como se isso atrapalha. Mas quando você sabe que nós somos amados do Pai, eu sempre gosto de falar assim, você precisa se ver como João. Eu sou o discípulo amado. Deus não está com raiva de você. E quando você trabalha a identidade dos seus discípulos, eles se tornam poderosos em Deus. É muito importante que o novo seguidor de Jesus entenda qual é a sua nova identidade em Cristo Jesus. Isso é um ponto muito importante para quem está começando a vida cristã e para quem já está, porque tem muita gente com 10, 20 anos na igreja que nunca trabalhou, nunca entendeu a sua identidade, né? Compreender a sua identidade, conhecer sua identidade, quem nós somos,
Eu falei já muito sobre isso no último Tadel, não no último, mas em um desses Tadéis. Sugiro que você volte lá para o site e procure o poder de você saber quem é você. Alguma coisa assim o tema lá. Quais são nossos direitos, nossas heranças, nosso privilégio, né? O quanto que nós somos amados. Ensinar seus discípulos a viver a partir daquilo que a Bíblia fala que ele é, e ele tem, e ele pode, qual a sua autoridade, qual a sua filiação, tudo isso faz deles pessoas mais que vencedoras. Então, primeira área para você trabalhar no discipulado é identidade do seu discípulo. Segunda coisa, comunidade. Nós temos que ensinar o conceito de comunidade. Muitas pessoas convertem e elas não sabem, elas têm problema com respeito a isso. E essa é a próxima coisa que eles precisam aprender, o conceito de comunidade, viver em comunidade. Eu sempre falo que toda criança precisa aprender. E isso foi uma coisa que eu, como pai, tive que trabalhar e tenho que trabalhar até hoje. Muitos aspectos. Você faz parte de uma família, você não é sozinho, você não está sozinho. E aí o conceito de comunidade é muito abrangente. Aprender a viver em comunidade vai requerer que você não seja egoísta. Por que as crianças precisam aprender? Porque elas, por exemplo, elas têm um brinquedo, elas não querem compartilhar. Elas são egoístas, elas não querem que ninguém pegue no que é dela. E é difícil, né? Você vive numa comunidade. Então, aprender a viver em comunidade significa que nós vamos ser crentes saudáveis. Você, como discipulador, tem que checar isso, verificar como é que está essa área na vida do seu discípulo. Porque à medida que crescemos, nós precisamos aprender como lidar com o corpo de Cristo, com a igreja, como conviver com a igreja, né? Como conviver na igreja. Tem muita gente que fala, hoje diz que tem muita gente afastada da igreja, os desigrejados. Você sabe, uma das razões é porque eles foram ofendidos, eles não souberam relacionar, eles não souberam lidar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Gente, na igreja vai ter gente do PT, do PSDB, vai ter gente pensando diferente, muitas coisas. Nós temos que aprender a conviver, né? O ser humano é um desafio, mas se a pessoa converte e não é ensinada o princípio da comunidade, ela vai ter problema. Como compartilhar seus dons, né? Como compartilhar seu talento, seu tempo, seu dinheiro, tudo isso faz parte da compreensão do que é comunidade. Como viver e conviver evitando ofender os outros e também aprendendo a não se ofender. Por isso que o pastor escreveu um livro, Ofendido Nunca Mais, porque tem gente que, estou ofendido, não vou mais na igreja, não vou mais no live, e você tem que trabalhar isso. Tem gente que tem problema sério do conceito de comunidade, de viver relacionamento, por isso que muitos saem pulando de igreja em igreja, turista de igrejas evangélicas. Por quê? Porque ele não soube aprender, ele não aprendeu, não foi discipulado, para dizer, cara, nós somos uma comunidade. O princípio de perdoar os outros, de pedir perdão, sabe? Tem gente que não sabe nem pedir perdão ainda. Você tem que trabalhar seus discípulos. Quantas vezes eu tive que lidar com os filhos, peça perdão, não peça perdão, sua atitude não foi boa, e ensinar a conviver. Por que algumas pessoas estão tendo problema sério de convivência na pandemia agora, nesse isolamento? Porque as pessoas passaram a viver em comunidade e não estavam acostumados com isso. E nós temos que ensinar as pessoas a viver o princípio que tudo isso, falar a verdade em amor. Tem que falar a verdade? Tem. Mas tem que aprender a falar em amor. Quantas vezes que nós já pisamos na bola sobre isso, né? Então, é certo? Não, não é certo. O que você tem que fazer? Voltar e pedir perdão. Como servir um ao outro, como apoiar um ao outro. Sabe, existem muitos versículos na Bíblia no Novo Testamento, que falam sobre uns aos outros, né? Eu poderia citar aqui dezenas de versículos
que falam sobre essa questão de amar uns aos outros, honrar uns aos outros, falar em amor uns com os outros, viver em harmonia uns com os outros, submeter uns aos outros, deixar de julgar uns aos outros, instruir, aconselhar uns aos outros, saudar uns aos outros, estimular uns aos outros, orar um pelos outros, ser hospitaleiro uns com os outros. Tudo isso é o quê? O princípio da comunidade. Então, uma área que você, como discipulador, vai ter que trabalhar com os seus discípulos é a área da comunidade. Tá? Primeiro, identidade. Segundo, comunidade. Terceiro, maturidade. Esse é o próximo passo. Maturidade, né? Se nós não ensinarmos sobre maturidade, as pessoas nunca vão crescer. Maturidade é algo que se aprende, né? Você tem que chegar e falar assim, não é desse jeito. E a pessoa vai, então, aprendendo. O que é maturidade? Como que a gente define maturidade? Como que eu sei que alguém está maduro ou é imaturo? Maturidade, na minha opinião, é observado principalmente pelo nível que a pessoa se importa com os outros e se importa com o reino de Deus. Por que muitas pessoas, elas são egoístas, elas não se importam com o reino de Deus, não se importam com a igreja? O que é isso? É uma evidência de imaturidade. As pessoas não cresceram. Uma evidência de que uma pessoa é madura é que ela se importa com os outros, que ela se importa com o reino de Deus, que ela se importa com a igreja local dela, né? Muitos são focados nos seus próprios problemas, eles querem resolver o que tem a ver com ele, voltado para o seu próprio umbigo, suas próprias dores, né? Mas eles não estão voltados para os outros. Isso é uma evidência de falta de maturidade. Maturidade é também a capacidade de abrir mão de prazeres momentâneos para obter ganhos futuros. Você tem que ensinar os seus discípulos que muitas vezes eles vão abrir mão de um pecado, de um prazer momentâneo para alcançar algo maior, que foi que Moisés fez, né? Um exemplo de maturidade é como as pessoas lidam com o dinheiro, né? Muitas pessoas estão se endividando, estourando cartão de crédito com uma dívida enorme, por quê? Porque eles não aprenderam o princípio de economizar para depois comprar. E aí eles querem aquele prazer, não, eu quero esse iPhone agora, eu quero essa televisão agora. Não sabe esperar. E aí o que acontece? Eles têm problemas. Por quê? Porque não amadureceram. Pessoas que não sabem lidar com suas emoções. É crente, mas quando fica com raiva, meu irmão, até o cachorro leva chute, quebra tudo. Tem que crescer emocionalmente, porque eu costumo dizer que não combina crente com uma pessoa disposta a matar quem está pela frente. Outra forma de definir maturidade é a capacidade de lidar com sua própria dor de maneira saudável. Sabia que tem muita gente que não sabe lidar com a dor, com a perda, com o luto, com situações difíceis. E isso nós temos que trabalhar. Sabe, é só a pessoa passar um apertozinho, não vou mais na igreja, porque não sei o quê. Então, você como discipulador tem que trabalhar essas áreas, né? Você está vendo que tem muito assunto para trabalhar no discipulado, né? Muitas pessoas ficam paralisadas com as decepções porque elas não sabem lidar com suas emoções. Maturidade tem a ver também com lidar com tempos difíceis na vida. Outros cristãos se tornaram possessíveis, controladores, dominadores das pessoas, do cônjuge, né, dos filhos, autoritário, dominador. Esse tipo de comportamento tem que ser trabalhado também no discipulado. Então, nós temos que trabalhar essa área, né? Discipulado trabalha nessa área da maturidade. Outra área, responsabilidade. Responsabilidade. Você vai ter que ajudar seus discípulos a crescerem em responsabilidade. Entender que eles fazem parte de uma família. Levar seu discípulo a crescer é muito importante nesse processo do treinamento. Levar eles a entenderem que eles têm, sim, né, responsabilidades. Eu treinei meus filhos desde cedo. A minha filhinha, todos eles completavam 2, 3 anos, já tinha uma função, guardar os sapatos, né, tirar alguma coisa do caminho, era a função dela. Então, o que é isso? Ensinar nossos discípulos responsabilidade.
Toda criança precisa ser treinada, todo bebê espiritual precisa ser treinado. Tem gente assim que pensa assim, não tem nada para fazer, só venho aqui no culto e tal, e volto para casa. Não, tem muita coisa para fazer. Alguém tem que ajudar aquela pessoa a crescer em responsabilidade. Por que quando uma pessoa se torna responsável, ela começa a ser fiel nos seus dízimos? Porque ela sabe que ela precisa participar do custeio, do financiamento daquela obra, daquele projeto, daquela família. Ele entende, até se Deus não pedisse, até se não fosse um mandamento, ele teria maturidade para falar, eu sou responsável por isso, eu vou financiar, eu vou entrar nessa, né? E eu poderia falar muito sobre responsabilidade, mas responsabilidade se torna uma ferramenta muito importante para avaliar. Vamos supor, você pede para alguém, olha, esteja lá na igreja, tá, irmão, para me ajudar no domingo de manhã às 8 horas, que nós vamos distribuir lá alguma coisa, nós vamos precisar de alguém. Aí você vê se ele chega atrasado, se ele não aparece, se ele faz mal feito, se ele faz pela metade, se ele não cumpre totalmente a missão. Tudo isso você vai avaliando se ele é uma pessoa responsável ou não. Então, todos os nossos discípulos precisam aprender sobre responsabilidade. E a última coisa, o último elemento que você vai trabalhar no discipulado é destino. O destino é a última coisa, né? Não pode vir antes. O destino é exatamente, você vai trabalhar com o seu discípulo para ele entender, né, uma coisa, que Deus o chamou para. A verdade, querido, que toda pessoa na igreja tem um destino. E nós, como discipuladores, apenas vamos colaborar para ajudar aquela pessoa a entender o que é, compreender o que é e se envolver naquilo, né? É uma das nossas responsabilidades como discipulador. E toda igreja séria, ela tem um compromisso, a nossa, graças a Deus que tem, porque ela se torna uma incubadora, uma inspiradora, para ajudar as pessoas, primeiro, a acreditar que ela tem um destino. Segundo, como dar passos práticos de como ela alcançar, como identificar e como alcançar o seu destino. Se a igreja falhar em ativar destinos, nós teremos meros frequentadores de igreja, de culto, e depois evangélicos não praticantes ou evangélicos normais, que infelizmente já é uma realidade no Brasil. Se você não ensinar, se a igreja não se ocupar dessa responsabilidade de ensinar as pessoas a alcançar o seu destino, nós vamos ter, então, um monte de frequentadores de culto no domingo e talvez alguns até só no nome, né? Então, ajudar a descobrir o destino e o chamado das pessoas e cooperar para que ele se torne realidade é uma das atividades mais nobres que nós temos o privilégio de participar. Agora, nossos dons e as nossas paixões apontam para o nosso destino. Então, você como discipulador, descobre isso. Cara, qual é a sua paixão? Qual uma coisa que você gosta de fazer? Ou mesmo você já observou que a pessoa sabe fazer bem e gosta de fazer aquilo? Então fala, vamos experimentar, quem sabe não é isso aí, né? Ajudar a descobrir o destino e o chamado das pessoas e cooperar para elas se tornar realidade é uma das atividades mais nobres, como eu já disse, que nós temos o privilégio de participar. Amém? Então vamos lá. Para concluir, se ainda você não estava praticando no seu discipulado esses conceitos, esses 5 elementos, eu estou aqui para falar para você, vamos a partir de agora. Esses elementos servem para a criação de filho e para discipulado. Trabalhe essas 5 áreas nos seus filhos biológicos, trabalhe essas 5 áreas nos seus discípulos, né? Você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar a sua identidade, com o princípio da comunidade, você vai trabalhar a questão da responsabilidade, da maturidade, do destino, e Deus vai te usar como ferramenta para levar os seus discípulos a se tornarem pessoas desenvolvidas e amadurecidas. Que Deus possa te abençoar e te ajudar nessa missão tão preciosa de liderar um life, de ser pastor de uma igreja no lar. Um abraço.